Fala pessoal, aqui é o Kelvin do nihongolearn.com.br. Muito bem-vindos para mais um vídeo aqui de língua japonesa. Hoje eu estou fazendo um vídeo um pouco mais curto para, sei lá, ajudar quem não tem tanto tempo assim para ficar aprendendo japonês. Então vamos lá. Antes de começar a aula em si, eu gostaria de agradecer gente que mandou mensagem lá no Insta Direct, que nos últimos dois vídeos eu tinha deixado o Instagram lá para quem quisesse mandar dúvidas de japonês, podia mandar lá no Instagram, direto no Direct. E teve bastante gente que mandou umas dúvidas boas lá, tanto que eu tô até pensando em fazer um vídeo respondendo essas dúvidas posteriormente. Porém, se você aí tá assistindo esse vídeo e ainda não faz parte do clube do Direct, aí, sei lá, acabei de inventar esse nome, vai lá e manda sua dúvida lá, não seja tímido, manda sua mensagem lá. Então vamos começar a aula. Gramática básica da língua japonesa. Vamos criar algumas frases simples em japonês. Então vamos lá. Para começar, vamos começar pela palavra que vai fazer o papel do verbo ser aí na língua japonesa, que é, no caso, o des. Então, o des ele é uma palavra da língua japonesa que vai estar fazendo o papel das nossas frases aqui do verbo ser. E ele, basicamente, ele é neutro, ou seja, o des, ao mesmo tempo que ele é plural e também não é, ele é plural e singular. Então, pode significar pode significar são, pode significar sou. Então, por exemplo, se eu pego um celular aqui, eu quero falar que isso é um celular, eu vou falar kiitai desu, kiitai desu. Se eu pego isso aqui, noto desu, é um caderno, noto desu. Se eu aponto para mim, Kerbin des. Eu não estou falando Kelvin, eu estou falando sou Kelvin. Então, des vai estar fazendo todos esses papéis aí ao mesmo tempo. Ele é totalmente neutro, você não precisa ficar meio que conjugando ele, sabe? Então, qual que é o nosso primeiro exemplo aqui? Se eu quero falar que é um carro, kuruma desu. Kuruma desu. É um carro. Então, o papel do é aqui está sendo feito pelo des e kuruma é como a gente fala carro em japonês. Então, é um carro. Kuruma desu. Mais um exemplo. Neko desu. Neko desu. É um gato. E agora, se eu quiser fazer uma pergunta, por exemplo. Então, é um gato? É um carro? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar o K. O K a gente usa o K basicamente na língua japonesa ele funciona como se fosse literalmente um sinal de interrogação. Basta você não precisa trocar nada na sentença. Você só precisa colocar o K no final dela e ela basicamente vira uma interrogação. Então, kuruma desu é um carro. Kuruma desu ka? Obviamente você também tem que fazer entonação, né? Kuruma desu ka? É um carro? Mesma coisa aqui. Vocês vão reparar também que eu colocando o K no final da sentença, eu dispenso o sinal mesmo de interrogação. Eu não preciso colocar ele. Eu posso literalmente colocar o K e um ponto normal, um ponto final, que não tem problema. No japonês vai acontecer isso aqui também. Porém, não significa que você também não possa ter uma frase assim com o ponto de interrogação também. Os japoneses sabem o que é um ponto de interrogação e eles também usam. A diferença é que uma frase que já tem o K ali dispensa o ponto de interrogação. Você só vai ver o ponto de interrogação às vezes na língua japonesa quando literalmente o K não está aparecendo e você vai precisar indicar que é uma pergunta. Então, é um gato? Neko desu. É um gato? Uma pergunta. Neko desu ka? Neko desu ka? Agora continuando. Ah, o que é isso? O que você fala? O que é alguma coisa? Então você fala nan desu ka? Nan desu ka? Então, provavelmente você já deve ter ouvido em algum lugar que você também pode falar kore wa nan desu ka? O que é isso? Mas no japonês muita coisa é contexto. Então basta você apontar para o que você quer. Aponta para alguma coisa e fala nan desu ka? Que a pessoa já está perguntando, já vai assumir que você está perguntando o que está na sua mão ou o que você está apontando. Então, como eu já tinha explicado, já que o des é neutro, eu posso estar falando nan desu ka. E se eu estou apontando para longe, a pessoa vai pensar que eu estou falando o que é aquilo. Se eu falo nan desu ka e estou falando com um negócio na mão, nan desu ka, a pessoa vai pensar que eu estou perguntando disso aqui que está na minha mão. Então, nan desu ka? Noto desu. O que é isso? Isso aqui é um caderno.
Agora eu pergunto pra vocês. O que é isso? Nan desu ka? Nan desu ka? Então, eu estou apontando para essa imagem aqui e estou perguntando para vocês. Nan desu ka? E vocês me respondem. Vou dar um segundinho para vocês pensarem. Se quiser, pode pausar. Então, nan desu ka? Obviamente, isso aqui é a nova Range Rover New Evoque 2019 com taxa zero. Não, mentira. Obviamente, isso aqui é um carro. Kuruma desu. Kuruma desu. E agora, se eu quiser, por exemplo, perguntar diretamente. Então, se eu falo nan desu ka? Isso aqui, o que é isso? Nan desu ka? Você vai responder, é um carro. E se eu quiser perguntar diretamente, isso é um carro? Isso é um carro? Estou te perguntando, isso é um carro? Eu já só coloco a frase kuruma desu, que é um carro, e só coloco basicamente o sinal de interrogação no final, que kuruma desu ka? Kuruma desu ka? E você vai me responder, palavra nova aqui pra gente, hai. Sim, hai, kuruma desu. Hai, kuruma desu. E agora, caso eu te mostrar uma imagem errada, no caso, uma imagem que não está a pergunta errada. Isso aqui é um carro? Kuruma desu ka? Estou mostrando essa imagem aqui para você. Kuruma desu ka? Obviamente, você está olhando a imagem, isso não é um carro, isso é um trem. Mais especificamente um trem-bala, mas eu já vou explicar para vocês a diferença entre trem e trem-bala em japonês. Então, kuruma desu ka? Ie, não. Ie, densha desu. Densha. Então, em japonês, trem, a forma como a gente pode se... Um dos jeitos de falar trem é densha. Obviamente, isso aqui não é um trem comum. Isso aqui, você vê o formato dele todo compridão. Talvez você já tenha ouvido falar. Isso aqui é um Shinkansen. Esse é um trem-bala. Não deixa de ser um trem, mas é um trem-bala. Só que os japoneses não chamam isso aqui, obviamente, de densha, porque é um tipo diferente de densha. Eles já chamam isso aqui de Shinkansen. Para o português, meio que fica trem e trem-bala, então fica um pouco mais perto. Densha é como você vai chamar um trem normal, não sendo um trem-bala. Então, palavra nova aqui para vocês: Shinkansen e densha. Agora vocês sabem como falar trem e trem-bala em japonês. E também ie, não. Então, voltando um pouco ali, temos o hai, kuruma desu, sim, é um carro. E temos aqui o ie, densha desu. Isso aqui não é um carro, isso é um trem. Ie. Agora, como é que eu vou... acabei mostrando antes. Como é que eu falo que isso não é um carro? Porque isso aqui eu falei. A pessoa me perguntou, kuruma desu ka? Eu falei, não. Isso é um trem. Não é um trem. Ie, densha desu. Agora eu acabei já mostrando para vocês, mas vamos lá. Se eu quero falar, eu quero afirmar, não, isso aqui não é um carro. Eu vou falar kuruma janai desu. Kuruma janai desu. Então, o janai é o que a gente vai mais estar utilizando para falar não em japonês, que algo não é alguma coisa. Então, não é um carro. Kuruma janai desu. Kuruma janai desu. Obviamente, se você, por algum acaso, já viu em algum outro lugar, deve ter alguns livros. Tem algumas outras formas de falar isso. Então, kuruma de wa nai, kuruma de wa arimasen. Porém, o janai, ele é basicamente o que vai estar sendo usado no dia a dia da língua japonesa. Você não vai sair na rua no Japão e ouvir o pessoal falando deu arimasen, ou deu anai, ou ja arimasen. Essas são umas coisas mais situacionais. O kuruma janai, eu tô só explicando para vocês aqui, japonês que você vai poder utilizar no dia a dia. Japonês que, por exemplo, se você quiser viajar para o Japão, você vai poder utilizar, que é o japonês educado e não exagerado de nenhuma forma. Então, isso aqui é japonês do dia a dia. Então, tudo que eu estou ensinando para vocês aqui é coisa que você vai poder utilizar no dia a dia. Então, kuruma janai desu. Kuruma janai. Então, acredito que esse vídeo até ficou mais longo do que eu queria que ele ficasse. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nova nesse vídeo. Acredito que ficaremos por aqui. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.